Graça e paz, povo de Deus. É uma honra poder estar aqui neste momento para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com você algo que tem faltado em nossos corações neste tempo. Gostaria de falar com você de um plano perfeito, um plano perfeito, um plano de Deus. Há um texto na Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós chegamos em um tempo onde a humanidade tem vivido a incerteza do quanto virá pela frente, o que virá pela frente. Estamos vivendo um tempo onde o amanhã tem nos assustado. Estamos vivendo um tempo onde nós não conseguimos discernir o que poderá vir sobre nós. E pelo fato de vermos esse tempo difícil, as pessoas têm esquecido do plano de Deus. E hoje vem como uma avalanche, algo assustador, que são as notícias negativas. E elas chegam até nós numa velocidade assustadora. O que tem mais se tornado perigoso neste tempo, mais grave deste tempo, não são apenas incertezas, mas é saber que essas mesmas incertezas, elas têm alcançado os corações daqueles que professam a sua fé em Deus. A declaração de Jó em falar do poder de Deus e que os seus planos não se corrompem em virtude das circunstâncias, consegue nos mostrar que precisamos ter uma convicção naquilo que nós estamos crendo, a convicção em um Deus que nós temos como nosso único e suficiente Salvador. Então, quando você tem essa convicção, nós sabemos que ela é gerada não por distanciamento. Essa convicção ela é gerada por proximidade. Essa convicção ela é gerada por intimidade. Essa convicção ela é gerada por experiência com o Criador. Algo que nós precisamos buscar todos os dias. A história de Jó, ela tem como finalidade nos alertar quanto à nossa postura diante das adversidades. E ao mesmo tempo, ela nos convida a crer no Senhor. A história de Jó ela nos convida a enfrentar a adversidade de uma maneira que a nossa fé precisa estar alicerçada no Senhor. Ela nos convida a perseverar a nossa fé em Cristo, independente dos rumores de crise ou de um efetivo sofrimento. O que nós precisamos entender é que quando nós confiamos no Senhor, nós caímos na mesma situação que Jó entendeu. Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Então hoje, nesta manhã, nesse momento, eu quero encorajar você a conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu encorajo você nesse instante a entender que a dor, entender que o sofrimento não são os pontos finais da sua história. Deus está te aperfeiçoando dentro daquilo que você está vivendo. Deus está te preparando para as coisas melhores. Deus está te preparando para as coisas maiores. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: tenho por certo isto, que aquele que em vós começou uma boa obra, ele há de aperfeiçoar até aquele dia. O que o Paulo está dizendo aqui? Que Deus ele não deixa as coisas pelas metades. O seu plano é perfeito, o seu plano é completo. A morte de Cristo na cruz foi o plano para a nossa redenção, para a nossa salvação. Um plano perfeito, um plano que nós precisamos entender e crer que Deus fez o melhor para o seu povo, a fim de nos resgatar, a fim de nos tirar da cova do inferno, a fim de nos levar para a sua eterna morada. Como o próprio Jesus disse que Ele preparou um lugar para que nós pudéssemos estar e que Ele viria para buscar o seu povo para onde Ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Então entenda o seguinte, quando Paulo escreve aos Filipenses falando exatamente sobre essa questão de que nós precisamos conhecer o Senhor, quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo que aquele que começou uma boa obra, ele virá para concluir. O que eu entendo disso aqui? Um conselho de Deus. Ou nós cremos que somente Deus tem tudo que nós precisamos, ou nós cremos que somente Deus tem todas as coisas e assim busquemos estar com Ele em todo o tempo. E aí nós vamos ver vou voltar aqui de novo, tá? Porque faltou uma palavra ali. Ou cremos que somente Deus pode todas as coisas e assim busquemos estar com Ele,
ou nós padeceremos em meio às incertezas deste mundo, que o nosso próprio distanciamento tem feito com que nós apaguemos nossa mente o plano de Deus. Entenda o seguinte: o plano de Deus é perfeito, o plano dele é bom. Entenda, o plano do Senhor, ele não se frustra. Então, se o plano frustrou, se o plano fracassou, é porque não era de Deus. Logo, busque estar com ele em todo o tempo. Busque intimidade com o Senhor, busque ser íntimo dele, pois a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança, de acordo com o salmista escreve no Salmo 25, no versículo 14. Entendeu isso? O plano de Deus, ele é perfeito e jamais poderá ser frustrado. Deus abençoe a sua vida. Excelente momento para você e sua família, em nome de Jesus.